Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo do tapete Glória. Esse tapete é um luxo, rico em detalhes, mas apesar de ser todo cheio de detalhes, uma peça muito elegante, ele é super fácil de confeccionar e esse passo a passo está muito bem explicado, até quem é iniciante vai conseguir fazer com facilidade. Ele ficou com a medida de 76 de comprimento por 56 de largura. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. Deixa também o seu like e um comentário nesse vídeo, que me ajuda muito aqui no YouTube. Deixe um hypar, você não paga nada e vai estar dando uma nota para o meu canal. Mas se você puder me ajudar ainda mais, eu convido você a se tornar um membro aqui do meu canal. Você vai estar apoiando muito o meu trabalho. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Para confeccionar essa peça, eu vou estar utilizando barbantes na numeração 6, nas cores branco, chumbo, e todos eles estão assim, olha, mais ou menos pela metade do cone, e também preto. Nós vamos precisar de tesoura para os arremates e a agulha para crochê é a 3,5 milímetros. Eu vou iniciar com o barbante na cor branco e eu vou fazer aqui o nozinho inicial e um total de 46 correntinhas. 1, 2, 3, 6. Feito aqui as 46 correntinhas, eu vou contar a partir dessa da agulha. 1, 2, 3, 4, e na quinta correntinha eu faço um ponto alto. Na próxima correntinha eu vou fazer o segundo ponto alto. Na próxima, o terceiro ponto alto. E eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha, até ficar com um total de 41 pontos altos. Então, essa aqui, esse primeiro pontinho das correntinhas, eu não vou contar como ponto nessa volta aqui, tá? Eu não vou contar essa correntinha aqui como ponto. Eu tenho, olha, 1, 2, 3 pontos altos e o pontinho da correntinha. O pontinho da correntinha, a gente vai esconder ele no final dessa volta. Então, eu não vou contar ele como ponto. Eu estou contando 3 pontos altos e vou seguir fazendo até eu ficar com 41 pontos altos, que vai ser até o meu penúltimo ponto, até a penúltima correntinha. Então, quando eu completar os 41 pontos altos, eu volto com vocês. Eu fiz aqui 41 pontos altos e chegando aqui no finalzinho, faltou uma correntinha, a última correntinha. Nessa última correntinha, a gente vai fazer 6 pontos altos dentro dela. Então, são 2, na mesma correntinha, 3, 4, 5 e 6 pontos altos dentro dessa última correntinha e vai ficar assim. Agora aqui a gente vai fazer um ponto alto para cada pontinho de base. Olha, a gente já vai fazendo esse arremate aqui dessa sobrinha. E aqui desse ladinho a gente também vai ficar com 41 pontos altos. Então, aqui a gente vai contornar um cordão de correntinhas, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, e aqui eu também fico com 41 pontos altos. Vou fazer aqui, então, os pontos altos, contornando o cordão de correntinha, a gente já faz esse arremate e fica com mais 41 pontos altos
desse outro ladinho aqui da correntinha. Quando eu chegar aqui no último pontinho, eu volto com vocês. Eu fiz aqui 41 pontos altos e eu cheguei aqui aonde eu tenho essa alcinha de correntinhas que a gente não contou. A gente vai vir aqui, olha, no primeiro ponto dessa alcinha de correntinhas aqui, que a gente vai tampar ela aqui, tá? Então, aqui, nesse primeiro pontinho aqui, olha, eu fiz até aqui 41 pontos altos. E a primeira correntinha dessa alcinha aqui que a gente vai tampar, aqui, nesse ponto, eu vou fazer 6 pontos altos dentro dele. 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos dentro dessa correntinha. Se eu fosse fechar na correntinha, ia ficar um buraquinho aqui. Então, para não ficar o buraquinho, eu já coloquei 6 pontos altos aqui na curvinha. Eu vou fechar bem nesse primeiro ponto alto que eu fiz aqui para iniciar. Olha, pegando as duas alcinhas do ponto, eu faço um ponto baixíssimo, escondo a correntinha e não fica espacinho aqui nesse início. Olha, fica bem certinho essa base, fica um início perfeito, tá? Agora aqui, eu vou subir 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto. E eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, ficando com os mesmos 41 pontos altos da lateral. Então, aqui é só a gente seguir fazendo ponto sobre ponto até a gente chegar na curvinha, aqui onde a gente colocou os 6 pontos altos dentro do mesmo pontinho. Então, até a gente chegar nesse ponto aqui, olha, antes dos 6 pontos altos que a gente colocou dentro do mesmo ponto, tá? A gente vai continuar com 41 pontos altos. Vou fazer aqui os meus e quando eu chegar na curvinha, eu volto com vocês. Eu fiz aqui 41 pontos altos e eu cheguei aqui na curvinha aonde a gente tem os 6 pontos altos que a gente fez no mesmo ponto. Aqui, nesses 6 pontos altos, eu vou fazer um aumento para cada ponto. Então, no primeiro ponto alto, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto. No segundo, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. No terceiro, no quarto ponto e no quinto, 2 pontos altos. No sexto ponto dessa curvinha, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Aqui eu fiz um aumento em cada ponto e fiquei aqui nessa curvinha com 12 pontos altos. Agora eu vou fazer ponto sobre ponto da parte reta e vou permanecer na parte reta com 41 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto, vou ficar com os mesmos 41 pontos altos e quando a gente chegar aqui na próxima curvinha, eu volto para a gente fazer os aumentos aqui juntos. Eu fiz todos os pontos altos e eu cheguei na outra curvinha. Os aumentos a gente sempre vai fazer na curvinha e a mesma quantidade de pontos que eu fico em uma extremidade do tapete, eu vou ter que ficar na outra extremidade. Então, se aqui eu fiz um aumento para cada ponto, aqui nessa curvinha eu também faço um aumento para cada ponto e também fico com 12 pontos altos. Então, aqui a gente vai fazer 2 pontos altos em cada ponto de base aqui dessa curvinha e vai ficar com 12 pontos altos aqui nessa curvinha também. 2 pontos altos. No próximo ponto, 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. E no último pontinho aqui da curvinha, 2
pontos altos. Então, aqui, desse lado da curvinha, também fiquei com 12 pontos altos. E agora eu vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou cortar o meu fio, porque a gente vai agora trocar de cor. Nós vamos começar a trabalhar agora com o barbante na cor chumbo. E aqui nós vamos fazer bloquinhos de ponto alto cruzado diagonal. E a gente vai trabalhar só na alcinha de trás do ponto. Eu tenho a trancinha do ponto, a gente vai trabalhar na alcinha de trás. Aqui, olha, o ponto do nozinho, que é o pontinho das correntinhas, é o meu primeiro ponto da parte reta. Eu terminei o último aumento e fiz o nozinho bem no pontinho das correntinhas. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto da parte reta. Eu vou pular esse ponto, pulo o próximo e no terceiro ponto, só na alcinha de trás, eu vou colocar o meu fio, vou fazer um ponto baixo e duas correntinhas que me dá altura de um ponto alto. Venho para o próximo ponto, na alcinha de trás, faço mais um ponto alto. No próximo, na alcinha de trás, eu faço meu terceiro ponto alto, ficando assim. 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Agora eu vou vir aqui, olha, eu tenho o ponto das correntinhas e um pontinho que eu pulei. Eu vou vir desse segundo pontinho que eu pulei, eu vou laçar o meu fio, eu vou pegar só na alcinha de trás do ponto. Aqui, olha, entro nessa alcinha, pego a laçadinha, alongo e faço o ponto alto em diagonal, assim. Eu vou tirar aqui essa sobrinha, depois é só dar nozinho e cortar, para mostrar para vocês direitinho como a gente faz. Eu vou pular 2 pontos. Olha, eu terminei aqui meu pontinho alto diagonal. Eu vou fazer uma correntinha de espaço e eu vou pular 2 pontos. No próximo, na alcinha de trás, eu faço 1. No próximo, 2. 3 pontos altos. Agora, eu vou laçar o meu fio e eu vou voltar no segundo ponto alto que eu pulei. Eu pulei 1, que é da correntinha. 2, que é o que eu vou fazer, o pontinho alto diagonal. Alcinha de trás, pego a laçadinha aqui atrás, alongo e faço o ponto alto. Assim. Ele vai ficar assim. Uma correntinha de espaço, pulo um ponto, que é o ponto da correntinha. Pulo um ponto, que é o ponto que eu vou voltar a fazer o pontinho alto diagonal. E agora eu faço 3 pontos altos seguidos na alcinha de trás. 3 pontos altos. Laço meu fio, volto nesse ponto e faço o ponto alto diagonal. Assim. Agora aqui eu faço uma correntinha e eu vou pular um ponto alto, que é o ponto que eu pulo da correntinha, e o ponto alto que eu vou fazer o ponto alto cruzado diagonal. Então, eu venho no próximo, pulo 2, o da correntinha e o que eu vou trabalhar depois. E faço na alcinha de trás um ponto alto, no próximo, um ponto alto e no próximo, um ponto alto, ficando com 3 pontos altos. Laço meu fio e venho trabalhar no pontinho que eu pulei. Olha, eu tenho esse depois do bloquinho, que é o ponto da correntinha, e esse antes do ponto alto, é nesse que eu trabalho. Coloco a agulha, pego a laçada, alongo e faço o ponto alto cruzado diagonal, ficando assim.
uma correntinha de espaço, pulo 1, 2 pontos e novamente 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Laço, venho no segundo ponto que eu pulei e faço ponto alto cruzado, diagonal, uma correntinha. E eu vou fazer assim até eu ficar com um total de 8 bloquinhos de pontos altos com um pontinho alto cruzado diagonal. Então, a parte reta é dessa forma aqui e eu fico com um total de 8 bloquinhos desse. Eu fiz aqui todos os bloquinhos, a gente fica com 8 bloquinhos na parte reta e eu cheguei na curvinha. Aqui, na curvinha, aonde eu fiz os 6 pontinhos altos dentro do mesmo ponto, nessa volta eu fiz um aumento em cada um dos 6 pontos altos que eu fiz na primeira volta. Agora, a gente vai começar a fazer bloquinhos aqui na curvinha, aonde a gente vai fazer os aumentos. E a gente vai continuar trabalhando na alcinha de trás. Essa volta, ela é toda feita na alcinha de trás do ponto. Eu vou fazer uma correntinha e eu vou pular o último pontinho da parte reta. E eu vou vir para o primeiro ponto, aonde eu fiz aqui, olha, o primeiro aumento da curvinha. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto, sempre trabalhando na alcinha de trás do ponto. E no segundo ponto, eu vou fazer um aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Eu vou fazer uma correntinha de espaço, porque agora eu vou fazer bloquinhos pra gente fazer os aumentos da curvinha. Sem pular nenhum ponto, olha, eu já tô no segundo aumento. Então, sem pular nenhum ponto, eu venho pro próximo ponto, faço um ponto alto. E no segundo, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Então, eu continuo fazendo aumento. E agora eu vou ficar com bloquinhos. 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, venho para o próximo ponto, aonde eu tenho um aumento. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, o aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Uma correntinha de espaço. E eu venho para o próximo ponto. Um ponto alto sozinho. No próximo, um aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Uma correntinha de espaço. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. E no próximo, o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto, uma correntinha de espaço e eu cheguei no último aumento dessa curvinha, um ponto alto sozinho, no próximo, 2 pontos altos. E agora aqui na curvinha, então, eu fiquei com 6 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora eu vou fazer uma correntinha de espaço. Vou pular 1, 2 pontos e vou voltar a fazer o ponto alto cruzado diagonal, os bloquinhos de ponto alto cruzado, diagonal da parte reta. Laço, volto no segundo pontinho que eu pulei e faço o ponto alto cruzado em diagonal. Uma correntinha de espaço, pulo 1, 2 pontos. E aqui agora é só seguir fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos. E um ponto alto cruzado, diagonal. Uma correntinha de espaço, pulo 1, 2. 1, 2. 3 e o ponto alto cruzado diagonal, uma correntinha de espaço. E agora eu vou fazer aqui desse ladinho o mesmo que eu fiz desse lado aqui, e aqui eu também fico com 8 bloquinhos. Então, eu vou fazer os 8 bloquinhos
desse lado aqui. E quando eu estiver chegando aqui na curvinha, eu volto pra gente fazer os aumentos da curvinha juntos. Eu fiz aqui todos os bloquinhos e eu cheguei na outra curvinha. Nessa curvinha, a gente sempre repete o que foi feito nessa curvinha aqui. Então, aqui a gente também vai ficar com 6 bloquinhos de 3 pontos altos. Fiz uma correntinha de espaço, pulo o último pontinho da parte reta e vou começar os bloquinhos da curvinha. Primeiro ponto, um ponto alto. Segundo ponto, um aumento, uma correntinha de espaço sem pular nenhum ponto, vou no próximo, ponto alto, e no próximo, um aumento, uma correntinha de espaço, não pulo ponto, no próximo ponto, ponto alto, no próximo, o aumento, correntinha de espaço, no próximo ponto, ponto alto, no próximo, aumento, correntinha de espaço, um ponto alto sozinho, um aumento, uma correntinha, um ponto alto sozinho e um aumento. E aqui eu cheguei no último ponto, que é o pontinho das correntinhas. Faço uma correntinha de espaço, pulo o último pontinho e eu vou fechar com um ponto baixíssimo, bem no segundo, na segunda correntinha. Fiz o ponto baixíssimo. E essa volta, ela fica assim. Agora, nós vamos continuar fazendo voltas de repetição. Só que a gente não vai mais trabalhar na alcinha de trás do ponto. A gente trabalhou essa volta para destacar o branco. Agora, a gente vai fazer essa mesma sequência de pontos até a gente ficar com 7 voltas na cor cinza. Então, a gente vai continuar fazendo os bloquinhos. Então, eu vou vir para o meu próximo ponto. Olha, fiz aqui um ponto baixíssimo. Eu venho para o próximo ponto baixo, faço um ponto baixo, 2 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. No próximo ponto, ponto alto. No último ponto alto, ponto alto. Agora, eu laço meu fio e eu venho no primeiro ponto alto. E aqui eu vou fazer o pontinho, esse aqui é mais chatinho, que é o pontinho do nozinho. Aqui eu vou fazer o ponto cruzado, diagonal. E ele fica assim. Faço uma correntinha de espaço. E agora, eu não tenho 2 pontinhos para pular, só tenho o espaço. Eu vou pular um ponto, vou vir no próximo. Faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto, que é o último ponto, ponto alto. Agora, eu laço meu fio e eu venho nesse ponto alto que eu pulei. E aqui, eu vou fazer o ponto alto cruzado, diagonal. E ela vai ficando, olha, assim. Uma correntinha de espaço, esse espaço aqui se refere à correntinha, e eu vou pular o primeiro ponto alto, vou vir no segundo. E aqui eu vou fazer um ponto alto, no próximo ponto alto, no último ponto alto, ponto alto. Assim. Agora, eu volto nesse primeiro que eu pulei. Laço, venho no primeiro ponto alto que eu pulei. Agora, não é mais na alcinha de trás, tá, gente? Olha, pegando toda a alcinha do ponto. Volto nesse primeiro ponto alto que eu pulei. E aqui eu vou fazer o ponto alto cruzado diagonal. Assim. Uma correntinha de espaço,
pulo o primeiro ponto alto do próximo bloquinho. Vou para o segundo ponto alto. No próximo ponto alto. E no próximo ponto alto. Então, eu fiquei com 3 pontos altos. Laço meu fio, venho no primeiro ponto alto do bloquinho, que foi o pontinho alto que eu pulei. E aqui eu vou fazer o ponto alto diagonal. E uma correntinha de espaço, e vou para o próximo bloquinho, e vou repetir essa mesma sequência de pontos, até eu terminar aqui os 8 bloquinhos. E essa parte, olha, vai ficando assim. Agora eu vou fazer aqui todos os bloquinhos, e quando eu chegar no meu último bloquinho, eu volto pra gente fazer juntos aqui o aumento da curvinha. Eu fiz aqui todos os bloquinhos da parte reta, todas as voltas são voltas de repetição, e a parte reta vai ser sempre igual a essa aqui. E agora a gente vai fazer os aumentos aqui da curvinha. Todos os aumentos a gente vai fazer nas duas extremidades do tapete. Então, todos os aumentos que eu fizer aqui desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui, vai ser sempre igual. E aqui eu faço uma correntinha de espaço para passar aqui para os bloquinhos da curvinha. E essa volta eu não vou fazer na alcinha de trás, tá? Só a voltinha com o branco pra gente ter esse detalhezinho aqui, olha, da parte branco. E aqui agora a gente segue fazendo normalmente um ponto alto para cada ponto de base. E no último ponto alto de cada bloquinho, um aumento. Então, eu tinha bloquinhos de 3 pontos altos. Nessa volta, eu vou ficar com bloquinhos de 4 pontos altos. Então, na curvinha, em cada volta, eu vou aumentar um ponto alto no último ponto de cada bloquinho. E se eu tinha 3, agora eu tenho 4, na próxima volta 5, 6. Então, só na curvinha a gente vai ter aumentos. Na parte reta é essa sequência de pontos por 7 voltas. Vou fazer aqui, olha, mais um bloquinho com vocês. Concluí o bloquinho, para passar para o próximo bloquinho, uma correntinha de espaço. Aqui na curvinha, a gente não vai fazer nada de diferente, apenas ponto sobre ponto e um aumento no último ponto de cada bloquinho. No próximo ponto, o aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Uma correntinha de espaço e eu passo para o próximo bloquinho de 3 pontos altos. E aqui eu faço um ponto alto para cada ponto de base. No último ponto, o aumento. Uma correntinha de espaço. Um ponto alto para cada ponto de base. No último ponto, eu faço o aumento. Uma correntinha. Próximo bloquinho, um ponto para cada ponto de base. No último ponto, o aumento, uma correntinha. E eu cheguei no último bloquinho da curvinha, um ponto alto para cada ponto de base. No último ponto, o aumento. E agora, olha, eu tenho bloquinhos de 4 pontos altos, 6 bloquinhos de 4 pontos altos. E eu cheguei na parte reta. Na parte reta, a gente vai manter essa sequência até o final da peça. Então, eu faço uma correntinha, pulo o primeiro ponto e inicio os bloquinhos com o ponto alto cruzado diagonal. Venho no primeiro ponto que eu pulei e faço o ponto alto diagonal. E agora, eu vou seguir fazendo os bloquinhos. Quando eu chegar aqui no meu último bloquinho, a gente vai fazer exatamente como fez nessa volta aqui de cima, é a mesma sequência de ponto. Então, quando eu chegar aqui no meu último bloquinho, eu volto com vocês.
Eu fiz aqui todos os bloquinhos da parte reta e eu cheguei na curvinha. Nessa curvinha aqui, a gente vai fazer a mesma sequência de pontos que fez nessa curvinha e também vai ficar com 6 bloquinhos de 4 pontos altos. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto, uma correntinha de espaço, tá, gente? Pra gente começar a fazer os bloquinhos. No segundo ponto, um ponto alto. E no terceiro ponto, o aumento. E eu fiquei com um bloquinho de 4 pontos altos. Uma correntinha de espaço e vou repetir a sequência de pontos aqui nesse outro bloquinho. Então, eu vou fazer aqui todos os bloquinhos da curvinha, os 6 bloquinhos de 4 pontos altos, que é a repetição dessa curvinha aqui. E quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Eu fiz aqui todos os aumentos da curvinha, fiz uma correntinha de espaço e vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo na segunda correntinha que eu subi para iniciar essa volta. E agora, eu vou iniciar mais uma volta com vocês, exatamente como a gente fez a volta anterior. Aqui, esse pontinho eu pulo, eu trabalho nele depois, então eu vou vir para o meu segundo ponto. E eu vou fazer aqui um ponto baixo, trabalhando agora nas 2 alcinhas do ponto, e 2 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. Vou vir para o próximo ponto alto, e eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. E eu fiz aqui 3 pontos altos. Eu vou laçar o meu fio e eu vou voltar no primeiro ponto alto que eu não trabalhei. Esse aqui é um pouquinho mais chatinho da gente fazer, porque ele tem um ponto baixíssimo, mas a gente volta aqui e faz um ponto alto, cruzado, diagonal, alonga e faz o ponto alto. Assim. Eu faço uma correntinha de espaço, passo para o próximo bloquinho. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo ponto e aqui eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio e eu vou vir no primeiro ponto alto que eu pulei e vou fazer o ponto alto diagonal. Coloco meu fio aqui, pego a laçada, alongo e faço o ponto alto. Fica assim. Vou fazer bem devagarzinho, tá? Para se tiver ficado alguma dúvida. Faço uma correntinha. Deixa eu ver se eu aumento aqui a iluminação. Pra dar pra ver bem, apesar dele ser cinza, dá pra ver certinho, olha. Pulo esse ponto, pulo o primeiro ponto, venho no segundo. Faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto ponto, um ponto alto. Laço meu fio, volto no primeiro ponto que eu pulei. Trago a laçada, alongo e faço o ponto alto, cruzado, diagonal, assim. Uma correntinha de espaço e vou passar para o próximo bloquinho. Vou fazer todos os bloquinhos de ponto alto, com o pontinho alto cruzado diagonal, até aqui o meu último bloquinho e volto pra gente fazer aqui, olha, o aumento da curvinha. Eu fiz aqui todos os bloquinhos e eu cheguei na parte da curvinha. A curvinha, a gente sempre aumenta um ponto no último pontinho de cada bloquinho. O aumento é sempre feito no último ponto de cada bloquinho. Então, eu comecei com um bloquinho de 3 pontos altos. Nessa volta anterior, fiz um aumento, fiquei com bloquinhos de 4 pontos altos. E nessa volta agora, vou fazer um aumento em cada último ponto de cada bloquinho e vou ficar com 6 bloquinhos de 5 pontos altos.
Fiz uma correntinha de espaço, no primeiro ponto alto, um ponto alto, no segundo, um ponto alto, no terceiro, um ponto alto e no quarto ponto alto, um aumento. Então, nessa volta, eu fico com bloquinhos de 5 pontos altos. Uma correntinha para passar para o próximo bloquinho e eu vou fazer a mesma sequência de ponto. Um ponto alto para cada ponto de base. E no último ponto do bloquinho, o aumento. Uma correntinha de espaço. Eu vou para o próximo bloquinho. Um ponto alto para cada ponto de base. No último ponto do bloquinho, o aumento, uma correntinha. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, ponto alto. No último, o aumento. Uma correntinha de espaço. Próximo bloquinho. Ponto sobre ponto. No último, o aumento. Correntinha de espaço. No último bloquinho dessa curvinha, vou repetir a sequência de ponto. Então, aqui, cada volta, a gente vai aumentar um pontinho alto em cada bloquinho. E se nessa volta eu fiquei com 5 pontos altos em cada bloquinho da curvinha, na próxima volta eu fico com 6, na próxima 7, na próxima 8. E eu vou fazer essa mesma sequência de pontos, até eu ficar com 9 pontos altos em cada bloquinho da curvinha. Vai ser um total de 7 voltas, e na 7ª volta eu fico com 9 pontos altos em cada bloquinho da curvinha. Todo o aumento que eu faço nessa curvinha, vou repetir nessa curvinha aqui, que sempre vai ter a mesma quantidade de pontos. E a parte reta, a gente vai manter essa sequência de pontos até o final dessas 7 voltas. Pulo o primeiro ponto alto, venho no segundo, faço ponto alto. No terceiro, ponto alto. No quarto ponto, ponto alto. Laço, volto no primeiro e faço o ponto alto cruzado em diagonal. Assim. E agora, gente, eu vou seguir fazendo. Quando eu chegar na 7ª volta e tiver 9 pontos altos em cada bloquinho, nas duas extremidades do tapete, eu volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui as 7 voltas. Em cada um dos bloquinhos eu tenho 9 pontos altos. E agora, chegando aqui no final, olha, fiz um ponto baixíssimo, cortei o meu fio, porque agora eu vou trocar de cor. E eu vou trabalhar com o barbante na cor preto, mas essa volta é uma volta só de pontos altos, então é bem fácil de fazer. E é uma volta inteira fechada. Você pode começar essa volta em qualquer lugar da peça. Eu vou começar bem aqui, olha, do meio do bloquinho, para mostrar para vocês como a gente vai fazer a curvinha e como a gente vai fazer a parte reta. E aqui, gente, olha, eu vou começar em qualquer um dos pontos aqui do bloquinho. E apesar do fio ser preto, gente, é bem fácil essa volta aqui, tá? Fiz um ponto baixo para iniciar, 2 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. E agora eu vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. Então, apesar de ser o barbante preto, é só ponto alto, não tem nenhum segredo. No último pontinho de cada um dos bloquinhos, a gente vai respeitar o aumento. Então, chegando no último ponto do bloquinho, eu continuo fazendo aumento.
2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Aonde eu tenho uma correntinha de espaço, um ponto alto. Cheguei no bloquinho da curvinha e a gente vai fazer assim em todos os bloquinhos da curvinha. Em cada um dos pontos, um ponto alto para cada ponto de base. Então, a gente vai fazer ponto alto aonde a gente tem ponto alto e um ponto alto para cada correntinha. A curvinha, a gente mantém o aumento no último pontinho alto de cada um dos bloquinhos da curvinha. Então, eu fiz aqui, olha, um ponto alto para cada ponto de base, cheguei no último ponto da curvinha, mantenho o aumento, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Correntinha de espaço, um ponto alto. E onde eu tenho os bloquinhos de 4 pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto do bloquinho. No espaço de uma correntinha, um ponto alto. No bloquinho de 4 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Entre um bloquinho e outro, eu tenho um espaço, um ponto alto. E no bloquinho, ó, a gente fica com o ponto alto cruzado, 1, 2, 3, 4. Então, um ponto alto para cada um dos 4 pontos do bloquinho. Então, aqui, pessoal, essa volta, ela é toda de pontos altos. Então, mesmo sendo com o barbante preto, vai ficar super fácil de fazer e de visualizar. E eu vou seguir fazendo essa volta só de pontos altos, toda fechada, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, um ponto alto para cada correntinha e respeitando, mantendo o aumento em cada um dos bloquinhos da curvinha. Vou dar a volta toda e quando eu chegar no primeiro pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu concluí a volta só de pontos altos com a cor preto. Chegando no final dessa volta, eu vou fazer um ponto baixíssimo na segunda correntinha que eu subi para iniciar essa volta e dou um nozinho, corto meu fio. Eu vou começar a trabalhar agora com o meu barbante na cor branco. E para eu fazer essa volta, você pode começar em qualquer lugar da peça. Eu vou começar aqui, olha, no último bloquinho da curvinha, para fazer com vocês a curvinha e a parte reta, porque é a mesma sequência de pontos na volta toda. Não tem diferença na curvinha nem na parte reta. Vou começar bem aqui. E para ficar mais fácil, eu vou começar fazendo um nozinho para não soltar o meu pontinho baixo inicial. Então, eu vou fazer aqui, olha, um nozinho. Aí, fica mais fácil de não soltar o meu ponto baixo inicial. Vou fazer um ponto baixo um pouquinho mais alongado, porque eu vou trabalhar dentro desse ponto baixo. E agora, eu vou fazer 2 correntinhas, que me dá a altura de um pontinho alto. Eu vou laçar o meu fio e eu vou vir bem nesse ponto baixo. Trago a laçada e alongo. Laço, volto ainda nesse ponto baixo, trago a laçada, alongo. Laço, venho nesse ponto baixo, trago a laçada, alongo. Laço meu fio e ainda nesse ponto baixo, eu vou trazer mais uma laçada, 4. Eu vou pular um ponto, vou no próximo, trago a laçada, laço meu fio e agora eu vou passar por dentro de todas essas laçadas, olha, dessa e de todas essas laçadinhas que eu fiz aqui, olha, que eu peguei. Essa primeira é mais chatinha de passar e eu vou ficar com as 2 aqui na agulha. Laço, fecho essas 2, faço 1, 2 correntinhas. Então, essa primeira que dá um pouquinho mais de trabalho, o restante é bem fácil de fazer. Porque a gente vai agora, olha, laçar a agulha e a gente vai fazer entre o ponto baixo e o pontinho puff, olha, entre os 2 pontos que a gente fez, a gente entra aqui com a agulha e traz a laçada, 1, alonga, 2, laça, alonga, 3, laça e alonga,
4 vezes. Pulo um pontinho de base, venho no próximo, trago a laçada. Agora eu laço e vou tirar todas junto. Essa e as 4 que eu tenho aqui na agulha. As 4 não, as 8, né? Porque eu lacei elas. Tiro, fico com as 2 aqui, laço, fecho esse ponto, faço 1, 2 correntinhas. E de novo eu vou vir aqui, olha. Deixa eu tirar esse arrematezinho daqui. E de novo eu vou vir aqui, olha, entre os pontinhos baixos, bem aqui no meio do pontinho puff. Olha, eu tenho pontinho puff aqui, ponto baixo, bem aqui no meio. Eu vou alongar a laçada 1, 2, 3 e 4 vezes. Fiquei com todas elas aqui na agulha. Eu pulo um ponto, vou vir no próximo. Aqui eu vou fazer um ponto, olha, eu só trago a laçada. Laço o meu fio e agora eu passo por dentro de todas essas laçadas. Saio com as 2 aqui na agulha. Laço e fecho esse ponto. E faço 1, 2 correntinhas. Ficando assim. Então, só o primeiro que dá um pouquinho de trabalho para fazer. O restante é bem fácil. Então, eu venho aqui, olha, entre o ponto baixo, entre os 2 pontinhos baixos, ó, tem um pontinho que eu pulei aqui, eu venho bem nesse espaço aqui. E alongo, olha, trago a laçada, alongo 1, 2, 3, 4 vezes. Pulo um ponto, vou no próximo e trago a laçada. Laço e agora eu tiro todas de uma vez. Fico só com as 2 na agulha. Fecho esse ponto, faço 2 correntinhas. Tá? Bem fácil de fazer. Eu vou fazer mais uma vez, bem devagar com vocês, olha. Entre os 2 pontinhos, eu vou laçar, vou colocar a agulha aqui, olha, entre um ponto baixo e o outro ponto baixo, bem no meio. E vou laçar e trazer a laçada 1, 2, 3, 4. E a gente segura aqui, olha, com o dedo para não escapar. Pulo um ponto, vou no outro. Entro nesse ponto e trago essa laçada. Laço e agora eu fecho tudo junto, olha. Fico com as 2 na agulha, laço, fecho esse pontinho. Faço 2 correntinhas. E novamente, entre os 2 pontinhos baixos, laço o fio. 1, 2, 3, 4, pulo um no próximo, trago a laçada, laço, tiro todas, fecho esse ponto, 1, 2 correntinhas. Laço, 1, 2, 3, 4, pulo 1, 2 pontos, trago a laçada, laço, fecho todas de uma vez, laço, fecho esse pontinho e faço 2 correntinhas. E assim, gente, olha, a curvinha, a parte reta, é toda feita dessa forma, tá? Olha, não tem diferença na curvinha nem na parte reta, ela vai ficar toda feita assim. Vou fazer mais um com vocês e depois é só seguir fazendo, olha. Entre os 2 pontos baixos, bem embaixo do pontinho puff. A gente puxa 1, 2, 3, 4 laçada, pula um ponto, segura aqui com o dedo, pula um ponto, vem no próximo. Puxa essa laçada, laça, fecha todas elas de uma vez. Fica com as 2 na agulha, laça, fecha esses 2 pontinhos, faz 2 correntinhas. E agora, é só seguir fazendo assim, pela peça toda. Quando eu estiver chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda, fiz todos os pontinhos puff dessa volta. E chegando aqui no último ponto, a gente vai fazer o último pontinho puff juntos. Fiz as 2 correntinhas, eu vou vir aqui bem embaixo do pontinho puff anterior e vou puxar as 4 laçadas. 2, 3,
e 4 laçadas. E para fechar esse ponto, a gente vai vir, olha, no primeiro pontinho puff que a gente fez, eu vou passar a agulha aqui, olha, dentro de 4 alcinhas, das 4 alcinhas de fora do pontinho puff, e eu vou vir bem nesse ponto aqui, olha, onde a gente iniciou o primeiro ponto puff, bem nesse ponto que a gente fez o primeiro ponto puff, trago a laçada. E eu não vou laçar ela de novo, eu vou passar dentro desses 4 pontinhos desse primeiro ponto puff e já vou passar aqui, olha, dentro do pontinho puff que eu acabei de fazer. Fecho esse ponto, faço 1, 2 correntinhas e eu vou vir bem no início, olha, tenho aqui os 3 pontinhos que eu fiz para iniciar, as correntinhas que eu fiz para iniciar. Bem no início desse ponto e fecho com um ponto baixíssimo. Essa parte fica assim. E nessa volta aqui, esse fio, ó, eu já vou cortar. Aqui eu já vou dar um nozinho. Nessa volta, a gente fica com um total de 106 pontos puff. Agora, a gente vai fazer aqui, olha, a gente vai marcar essa curvinha, porque a gente vai voltar a trabalhar com o barbante preto, e com o barbante preto é apenas ponto alto, então não tem problema de ser a cor escura, porque não tem nenhum motivo pra gente fazer com o preto, tá? A gente vai fazer apenas ponto alto, então é bem fácil de visualizar e de entender. A gente vai vir aqui, olha, eu tenho a curvinha aqui, que são esses 6 bloquinhos aqui de curvinha, de pontinhos fechados sem motivo, só de pontos altos. A gente vai vir no primeiro, olha, bem nessa direção do primeiro, onde eu inicio a curvinha, e nessa direção aqui, olha, eu vou colocar um marcador. Aqui, onde a gente põe bem na direção do primeiro pontinho, ó, da onde inicia a curvinha, tá vendo? E a gente vai contar 33 espacinhos, contando esse aqui, onde eu tenho o marcador como primeiro espacinho. Então, eu venho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 32 e 33 espacinhos. O 33º espacinho, eu também vou marcar. E a gente ficou com a curvinha todinha marcada certinho, olha. Aqui inicia a curvinha, aqui termina, tá? Então, é só contar da onde inicia a curvinha, 33 espacinhos. E a gente vai agora trabalhar com o barbante na cor preto. E com o preto, a gente vai fazer uma volta só de pontinhos fechados, igual a gente fez aqui. Então, é bem simples, bem fácil de fazer. Aqui, na parte reta dos 2 lados da peça, de marcador a marcador, eu tenho um total de 20 espacinhos. Nas 2 curvinhas, eu tenho 33 espacinhos. Então, a única diferença aqui dessa volta é que a gente vai precisar fazer aumentos. Aqui, olha, na parte reta, eu tenho 20 espacinhos e eu vou iniciar essa volta bem depois aqui, olha, eu tenho esse pontinho marcado, vou começar no espacinho de baixo, vou colocar o fio, faço um ponto baixo e 2 correntinhas que me dá altura de um ponto alto. Vou voltar nesse mesmo espacinho e vou fazer aqui mais um ponto alto. No próximo espacinho, entre os pontinhos puff, o espacinho de 2 correntinhas, 2 pontos altos. No próximo espacinho, 2 pontos altos. Em cada espacinho da parte reta, eu vou fazer 2 pontos altos dentro deles, sem correntinha de espaço, nada, tá, gente? Só ponto fechado, essa voltinha é só toda fechada, então só 2 pontos altos dentro de cada espacinho de 2 correntinhas dos pontinhos puff, olha.
Entre um pontinho puff e o outro, eu tenho um espacinho de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. Então, mesmo eu estando trabalhando, olha, com o preto, gente, é apenas ponto alto. Não faço nenhum motivo com o preto, tá bom? Olha, 2 pontos altos dentro de cada espacinho. E eu cheguei bem na curvinha, aonde eu tenho o primeiro marcador. Aqui, a única diferença é que a gente vai aumentar um ponto alto em cada espacinho. Então, eu vou tirar o marcador e aqui, na curvinha, eu vou fazer 3 pontos altos no espacinho de 2 correntinhas. No próximo espacinho, 3 pontos altos. No próximo, 3 pontos altos. Então, a única diferença é que aonde a gente deixou esses 33 pontos, esses 33 espacinhos da curvinha marcado, a gente vai fazer 3 pontos altos dentro de cada espacinho de 2 correntinhas, tá? Então, é a única coisa que muda. A gente vai continuar fazendo ponto alto, sem correntinha de espaço entre os pontos altos. E da onde eu tenho o marcador, até eu chegar no outro marcador, que eu tenho aqui 33 espacinhos que eu separei com o marcador, a gente vai fazer 3 pontos altos. Chegando aqui na parte reta, a gente volta a fazer 2 pontos altos em cada espacinho. Então, daqui até esse marcador são 3 pontos altos. Eu vou fazer até aqui e volto com vocês pra gente começar a parte reta, mas para não ficar dúvidas, quando eu chegar aqui nesse espacinho aonde eu deixei o marcador, eu volto com vocês. Eu fiz aqui todos os pontos altos da curvinha e cheguei no marcador. Então, esse espacinho aqui eu contei como sendo espacinho da curvinha, então eu ainda faço 3 pontos altos dentro dele. Então, esse é o último ponto da curvinha, é o último espacinho que eu faço 3 pontos altos. Parte reta, eu vou voltar a fazer 2 pontos altos em cada espacinho, até eu chegar no próximo marcador. E a partir do próximo marcador, eu volto a fazer os aumentos, que são 3 pontos altos em cada espacinho de 2 correntinhas. Então, agora, gente, eu vou seguir fazendo. Aqui já é a parte reta, então aqui já faço 2 pontos altos em cada espacinho. Quando eu chegar nesse marcador, eu já inicio os aumentos, então eu faço 3 pontos altos em cada espacinho da curvinha. E quando eu estiver chegando no finalzinho dessa volta, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda e eu tô chegando aqui, olha, no finalzinho dessa volta. Faltando 1, 2, 3, 4, 5 e 6 espacinhos para eu chegar no marcador. Esses 6 espacinhos eu vou voltar a fazer 2 pontos altos para dar certo as próximas voltas. Nessa volta eu tenho que ficar com 272 pontos altos. Então, essa curvinha eu fiz certinho de marcador a marcador, 3 pontos altos em cada espacinho. Essa curvinha aqui do espaço, da onde eu tenho o marcador, da onde estava o marcador, até eu chegar aqui, olha, faltando 6 espacinhos, eu fiz 3 pontos altos. E nesses 6 últimos espacinhos, a gente vai fazer 2 pontos altos, só para dar certo a próxima volta, que a gente tem que ficar nessa volta aqui com 272 pontos altos, tá? Para dar certo a próxima volta.
E agora eu fecho na terceira correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo e já posso cortar o meu fio e dar um nozinho. Agora aqui eu vou voltar a trabalhar com a cor cinza. E agora a gente pode iniciar a volta em qualquer lugar da peça. E todas as voltas agora a gente vai fazer trabalhando a peça inteira a mesma sequência de pontos. Então, eu vou colocar aqui o meu fio cinza, faço 2 correntinhas que me dá altura de um ponto alto, venho no meu próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo ponto alto, no próximo. E eu vou ficar aqui com um total de 7 pontos altos, um para cada pontinho de base. E toda vez que eu troco o fio, olha, eu já vou arrematando a sobra, depois é só cortar, tá, gente? Deixa eu ver quantos eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Uma correntinha de espaço e eu pulo um ponto. Vou no próximo. E eu vou fazer mais um bloquinho de 7 pontos altos. 4, 5, 6 e 7 pontos altos. 7 pontos altos, uma correntinha, pulo um ponto e vou novamente fazer um bloquinho de 7 pontos altos. Então, eu fiz aqui, olha, 7 pontos altos, uma correntinha, pulo um ponto, vou no próximo ponto alto. E eu vou fazer bloquinhos de 7 pontos altos, separados por uma correntinha e pulando um ponto de base na peça toda. Vou dar a volta na peça toda. Então, essa sequência de pontos é para a peça toda. Na curvinha, não tem nenhuma diferença, a gente não vai fazer nenhum aumento. A gente vai continuar fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 pontos altos, faço uma correntinha de espaço, pulo um ponto e faço o bloquinho de 7 pontos altos. E eu vou dar a volta na peça toda e quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda, fiz todos os bloquinhos. Chegando no final dessa volta, sobrou um pontinho para eu pular, faço uma correntinha e fecho na segunda correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. Agora, para a próxima volta, a gente vai pular o primeiro, o segundo e vai iniciar a próxima volta no terceiro ponto alto desse bloquinho de 7 pontos altos que a gente fez. Então, eu vou vir aqui, olha, no próximo ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Então, no bloquinho de 7 pontos altos, agora eu vou ficar com 3 pontos altos. Eu vou fazer uma correntinha, pulo esse próximo ponto, venho no último ponto do bloquinho, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo a correntinha, venho no primeiro ponto do próximo bloquinho, ponto alto. Uma correntinha, pulo o próximo ponto, e agora eu vou fazer 3 pontos altos seguidos. 1, no próximo ponto, 2, 3. Então, essa volta vai ser assim. 3 pontos altos, 3 espacinhos. 3 pontos altos e agora 3 espacinhos. Uma correntinha, pulo um ponto no próximo ponto alto, um espacinho. Uma correntinha, pulo a correntinha no próximo ponto alto. Esse é meu segundo espacinho. Uma correntinha,
pulo um ponto. E eu fiz aqui, então, 3 espacinhos. Então, os 3 espacinhos vai ficar um espacinho no bloquinho anterior, um espacinho no espacinho e um espacinho no primeiro bloquinho, nos primeiros pontos do bloquinho. E aqui agora eu faço 3 pontos altos. Ficando assim, olha. Então, essa vai ser a sequência. 3 pontos altos, 3 espacinhos e 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, pulo um ponto no último ponto do bloquinho, ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo a correntinha e no primeiro ponto do próximo bloquinho, ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo um ponto e agora eu vou fazer os 3 pontos altos seguidos. 1, 2, no próximo ponto, 3. Assim, então, sempre no bloquinho eu vou ficar com 3 pontos altos, com um bloquinho agora de 3 pontos altos, separados, olha, por 3 espacinhos. Faço uma correntinha, pulo um ponto e no último ponto do bloquinho, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo a correntinha no primeiro ponto do próximo bloquinho, ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto no próximo ponto alto e agora eu vou fazer 3 pontos altos seguidos. 2, no próximo, 3. E essa sequência a gente vai fazer por toda essa volta. Fico com 3 espacinhos e 3 pontos altos até eu chegar aqui no primeiro bloquinho de 3 pontos altos que eu fiz para iniciar essa volta. Eu dei a volta toda, fiz todos os espacinhos e os bloquinhos, chegando aqui no final, uma correntinha de espaço e eu vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar essa volta com um ponto baixíssimo. E essa próxima volta que a gente vai fazer é uma volta de ponto sobre ponto. A gente vai repetir essa mesma sequência da volta anterior. Então, aqui, nos 3 pontos altos, eu vou fazer 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto, e um ponto alto para cada pontinho de base. Então, aonde eu tenho bloquinho de 3 pontos altos, eu permaneço com o bloquinho, uma correntinha de espaço, no ponto alto, uma correntinha de espaço, no ponto alto, uma correntinha de espaço, e aonde eu tenho espacinho, eu vou permanecer com espacinho. A gente vai fazer ponto sobre ponto. No ponto alto, no próximo ponto alto, aonde eu tenho correntinha de espaço, eu vou permanecer com correntinha de espaço. E aonde eu tenho ponto alto, eu vou continuar fazendo ponto alto. Então, como é uma volta de repetição, é só a gente fazer a mesma sequência, olha, da volta anterior. E quando eu chegar de novo aqui no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu concluí a segunda volta de bloquinhos e espacinhos. Chegando no final, fiz um ponto baixíssimo e aqui eu vou cortar o meu fio. Nós vamos começar a próxima volta. E a próxima volta, na minha peça, eu vou fazer com o barbante preto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele vai ficar assim, olha. Eu vou fazer com o barbante preto na minha peça. Mas aqui, no passo a passo pra vocês, essa parte toda aqui que eu fiz em preto, eu vou fazer no branco para ficar fácil a visualização. Então, essa parte que tem um motivo, olha, tem muita gente que é iniciante que não vai conseguir fazer sem a parte visual, né? Eles precisam muito visualizar como é feito para conseguir fazer com facilidade.
Então, eu vou estar explicando com o barbante branco, para quem é iniciante conseguir visualizar com facilidade. Depois eu desmancho e faço na cor certa, porque é um parzinho, né? Então, esse aqui já tá feito. E esse aqui que a gente tá fazendo, eu vou fazer no branco com vocês. Então, aqui, se você estiver fazendo as mesmas cores que eu, o que eu fizer aqui no branco, vocês fazem na cor preto, pra ficar assim, ou na cor que você estiver feito aqui, olha, o contorno do motivo de pontinhos puff. Aqui, então, com o barbante branco, aqui, olha, você pode iniciar em qualquer um dos bloquinhos de 3 pontos altos. Eu vou iniciar bem aqui, olha, eu tenho os 3 pontos altos bem no pontinho do meio. E qualquer um dos bloquinhos você pode estar iniciando essa volta, porque a gente vai fazer essa volta na peça toda. Essa mesma sequência de pontos. Fiz aqui um ponto baixo, vou fazer uma correntinha, que me dá a altura de meio ponto alto. No meu próximo ponto, eu vou laçar, trago a laçada, tiro as 3 laçadas de uma vez. Eu fiz meio ponto alto. Eu vou fazer 2 correntinhas. E agora, eu vou fazer aqui o motivo. Esses daqui do meio, eu tenho 1, 2, 3 espacinhos. Esses 2 do meio eu não trabalho. Eu vou trabalhar nesses 2 aqui, 1, 2. No último aqui, que é a primeira volta que eu fiz no cinza. E 1, 2. Eu vou laçar o meu fio e vou vir no primeiro espacinho, trago uma laçada. Laço, venho ainda nesse espacinho, trago mais uma laçada. É importante a gente pegar a laçada sempre na altura do meio ponto alto e a gente vai segurando aqui, olha, com o dedo. Laço novamente, agora eu vou vir no espacinho de baixo, na mesma direção. Alongo uma laçada, laço e alongo mais uma laçada. Assim. Laço, e agora eu vou vir no último aqui embaixo, olha. No primeira volta que eu fiz no cinza. Trago a laçada. E essa laçada eu alongo bem. Laço, volto aqui, trago a laçada e alongo bem essa laçada. Vou segurando todas elas aqui, olha, com o dedo. E agora eu vou trabalhar nesses 2 últimos espacinhos. Então, eu laço, venho primeiro aqui no de baixo, alongo uma laçada, laço, volto ainda nesse espacinho e alongo mais uma laçada. Vou laçar de novo e agora eu venho no último espacinho, trago uma laçada, laço, trago mais uma laçada. Agora eu vou laçar e vou tirar todas de uma vez, olha. Laço. Aqui é muito importante a gente ir tirando, olha, se você não conseguir tirar de uma vez, vai tirando de pouquinho em pouquinho, ó. Tira, vai tirando. Tirou todas as laçadas? Laço, fecho esse ponto. Tá vendo? Ele fica assim. Agora eu vou fazer 2 correntinhas. Laço meu fio. No primeiro ponto alto, eu faço meio ponto alto. No próximo ponto, meio ponto alto. E no próximo, meio ponto alto. Faço 2 correntinhas. Vou mostrar pra vocês como tá ficando. Tá ficando assim, olha. Até com branco mesmo fica lindo, viu? Terminar essa peça. Então, aqui, agora, vou fazer mais um pontinho desse aqui com vocês. Olha, aqui a gente tem a primeira volta que a gente fez no cinza, tem um espacinho só. Nesse aqui a gente trabalha. Nesse aqui, olha, nessas 2 voltas que a gente tem 3 espacinhos, a gente vai trabalhar nesses 2 e nesses 2. Os 2 do meio, não. Então, eu vou laçar o meu fio e vou iniciar aqui, olha, no primeiro espacinho.
Tá vendo aqui? Olha, eu tenho 1, 2, 3. Eu inicio nesse primeiro. Laço. Eu vou vir aqui e vou alongar uma laçada. Seguro com o dedo. Laço. Alongo mais uma laçada. Seguro. Laço. Venho no espacinho de baixo, olha, nessa mesma direção. Alongo uma laçada. Laço. Alongo mais uma laçada. Agora eu vou vir no último espacinho. Eu laço. E esse aqui eu alongo bem essa laçada, ó. Uma. Laço. Alongo mais uma vez. Duas. Vou segurando com o dedo. Agora eu vou vir nesses dois últimos espacinhos, começando nesse de baixo. Laço. Alongo essa laçada. Laço. Alongo essa laçada. Laço, venho na última aqui, ó. Alongo essa laçada, laço e alongo essa laçada. Tô com todas elas aqui na agulha. Eu vou laçar e vou tirando, olha. Vou tirando. Deu uma enroscadinha? Dá uma voltadinha na agulha e tira, ó. Saiu aqui, laço, fecha esse ponto. Assim. Uma, duas correntinhas. Aonde eu tenho o bloquinho de 3 pontos altos, vou fazer 3 meio ponto alto. 1, 2, 3. Tá? Olha, mais um motivo pronto. E agora eu vou fazer mais um motivo com vocês. E depois eu vou trocar pelo preto e vou fazer na cor certa essa volta, tá, gente? Então, aqui, pessoal, vou fazer mais um com vocês. E depois, se ficar dúvidas, volta o vídeo, vê como a gente fez aqui. E segue fazendo, tá? Então, aqui, olha, no bloquinho, 3 meio ponto alto. 2 correntinhas. E eu vou iniciar novamente o motivo. Nesse primeiro espacinho dessa primeira volta aqui, eu vou contar assim, olha. 1, 2, 3. Esse primeiro espacinho a gente vai preencher. Laço, trago uma laçada, seguro. Laço, trago a segunda laçada e seguro. Laço, venho agora no espacinho de baixo, olha. 1, 2, 3. Nesse terceiro, na mesma direção. Laço, trago uma laçada, seguro. Laço, trago mais uma laçada, seguro. Agora, eu vou vir no último aqui, olha. Nesse espacinho que a gente fez aqui, primeira volta da cor cinza. Laço, venho aqui, alongo bem essa laçada. Laço, volto nesse espacinho, alongo bem essa laçada. E continuo segurando. Laço. Agora eu vou ver nessa segunda volta aqui. Alongo, laço e alongo bem essa laçada. Seguro todas. E agora, nesse último que sobrou. Os dois do meio aqui, olha, eu não trabalhei. É nesses dois e nesses dois. No primeiro e no último. O do meio eu não trabalho, tá? Então, agora eu laço, alongo, laço, alongo. Agora eu vou tirar todas. Você pode, se você conseguir laçar e tirar tudo de uma vez, tudo bem. Senão, você vai tirando aos poucos, olha. Laço, dou uma puxadinha aqui pra baixo, ó. Seguro aqui, dou uma puxadinha pra baixo pra ficar mais fácil, ó. E vou tirando. Deu uma enroscadinha, não tem problema. Vê onde enroscou e vai puxando. Até ela sair aqui, a laçadinha. Saiu, laço. Fecha esse ponto. 1, 2 correntinhas. Meio ponto alto. Meio ponto alto. E meio ponto alto no bloquinho. 1, 2 correntinhas e um motivo. Alongo as laçadas. De baixo. 2 laçadas. No primeiro, esse aqui de baixo a gente alonga bem.
Cuidado para não desfiar o barbante, que aí é certeza que vai enroscar. Laço e tiro todas as laçadas de uma vez. Fecho esse ponto e faço 2 correntinhas. Então, aqui, pessoal, se ficou dúvida, volta, vê como a gente fez essa parte aqui. E aí, é só seguir fazendo, tá? Eu vou seguir fazendo e quando eu chegar no último pontinho aqui, no último motivo, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda, fiz todos os motivos, eu mostrei para vocês no branco, mas a minha peça eu vou concluir com o barbante preto. E chegando no final dessa volta, fiz o meio ponto alto que faltava e eu vou fechar com ponto baixíssimo na segunda correntinha que eu subi para iniciar essa volta. E agora, eu vou continuar com o barbante preto, porque essa próxima volta é uma volta só de ponto alto. Então, aqui é bem fácil de entender e de visualizar. Eu vou subir 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto. No meu próximo meio ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No espaço de 2 correntinhas antes do motivo, 2 pontos altos, um para cada correntinha. No motivo, eu faço um ponto alto. E no espaço de 2 correntinhas depois do motivo, 2 pontos altos. Então, eu vou continuar fazendo com o preto, porque aqui é uma volta só de ponto alto, só de pontinho fechado. Então, para cada ponto que eu tiver de base, eu vou fazer um ponto alto. Aqui onde eu tenho 3 meio ponto alto, eu vou fazer um ponto alto para cada meio ponto alto de base. Nas 2 correntinhas antes do motivo, 2 pontos altos. No motivo, eu entro bem no meio do motivo aqui, olha, e faço um ponto alto. E nas 2 correntinhas depois do motivo, 2 pontos altos. Então, essa volta é só ponto alto, um ponto alto para cada ponto de base, e eu vou dar a volta toda fazendo pontos altos. A gente vai fazer essa volta de pontinhos fechados. Então, no espaço de 2 correntinhas antes do motivo, 2 pontos altos. Bem no meio do motivo, esse pontinho que a gente fechou o motivo, um ponto alto. Depois do motivo, 2 pontos altos. E no bloquinho de 3 meio ponto alto, um ponto alto para cada meio ponto alto de base. Vou dar a volta toda e quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda, fiz todos os pontos altos e nessa volta eu fico com um total de 272 pontos altos. Agora aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi para iniciar e eu vou fechar com o fio branco só para mostrar para vocês a próxima volta, mas eu vou fazer a volta com a cor preto. Então, vocês não precisam trocar de cor, é só continuar com a cor que vocês estão trabalhando. Eu só vou mudar a cor aqui para fazer 2 bloquinhos com vocês. Porque agora a gente vai repetir esses bloquinhos que a gente fez aqui no início. Os pontos altos cruzado em diagonal. Eu vou fazer com o branco só para facilitar a visualização. Aqui, esse ponto é o ponto que eu fecho o meu pontinho diagonal. Então, eu começo essa volta no ponto da frente. Faço um ponto baixo e 2 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto. Venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Exatamente como a gente fez nesse início. Agora, eu vou laçar o meu fio e eu vou vir aqui, olha, bem no pontinho alto que eu pulei. E aqui eu vou fazer um ponto alto diagonal. Dou uma alongada nesse fio e fecho o meu ponto alto.
Aqui no começo, a gente pulou 2 pontos. Nessa primeira volta, eu não vou fazer correntinha. Então, eu não vou pular 2 pontos, porque eu só vou precisar de um pontinho, tá? Você pode fazer correntinha se você achar que a sua peça vai ficar repuxada, mas pulando apenas um ponto de base. Eu vou pular um ponto e no próximo, ponto alto, no próximo, ponto alto e no próximo, ponto alto. 3 pontos altos seguidos. Laço meu fio, venho bem no pontinho alto que eu pulei e faço o ponto alto diagonal. Fecho esse ponto. Eu vou pular um ponto, que é o ponto que eu vou voltar e fazer o ponto alto diagonal. Vou vir no próximo, ponto alto. No próximo, ponto alto. E no próximo, ponto alto. Laço meu fio, volto no ponto alto que eu pulei e faço ponto alto diagonal. Eu pulo um ponto no próximo, ponto alto. No próximo, ponto alto. E no próximo, ponto alto. Laço meu fio e volto no ponto alto que eu pulei e faço ponto alto diagonal. Então, é a mesma sequência que a gente fez ali no início. Sem correntinha de espaço, eu pulo um ponto, faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Laço meu fio e volto bem no ponto alto que eu pulei. E aqui eu faço ponto alto diagonal. E eu vou dar a volta toda fazendo assim. Não tem nenhuma diferença na curvinha, essa é a sequência para essa volta inteira. Eu vou fazer o meu com o preto, eu vou desmanchar esse pedacinho aqui que eu fiz e vou fazer com a cor preta, eu só fiz no branco para mostrar para vocês e não ficar dúvidas. Eu dei a volta toda, fiz todos os bloquinhos de ponto cruzado diagonal e agora é só a gente fechar na segunda correntinha que subiu para iniciar, com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fechar com o branco, para fazer a voltinha de cima com vocês, na cor branco, para não ficar dúvidas. E depois eu vou desmanchar e vou voltar a fazer com o meu barbante na cor preto, porque o de vocês é só vocês continuar com a mesma cor. Deixa eu arrumar ele aqui. A gente vai seguir fazendo a mesma sequência de pontos. Então, eu não inicio nesse ponto aqui. Eu venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. E aqui eu subo as 2 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. Venho no próximo ponto, ponto alto. E no próximo ponto, que é o ponto alto diagonal, ponto alto. Eu vou seguir fazendo a mesma sequência de pontos, então eu laço meu fio e venho no primeiro ponto, que é o pontinho que eu pulei, e faço o ponto alto cruzado diagonal. A mesma sequência da volta de baixo. Vou fazer agora uma correntinha de espaço. No próximo bloquinho de ponto alto cruzado diagonal, eu pulo o primeiro ponto, vou no próximo. Ponto alto, no próximo, ponto alto e no pontinho cruzado diagonal, ponto alto. Fiz os 3 pontos altos, volto no pontinho que eu pulei. Faço um ponto alto cruzado em diagonal. Uma correntinha de espaço. Pulo um ponto, vou no próximo, ponto alto. No próximo, ponto alto. No próximo, ponto alto. E faço o pontinho alto cruzado diagonal no primeiro ponto desse bloquinho, que foi o pontinho que eu pulei. Uma correntinha de espaço, pulo o primeiro ponto, vou fazer 3 pontos altos, um para cada ponto de base. E faço o ponto alto diagonal no pontinho que eu pulei. E a única diferença dessa volta é que a gente põe uma correntinha de espaço. Eu dei a volta toda. Fiz a segunda volta de bloquinhos de ponto alto cruzado diagonal.
E para fechar essa volta, eu faço uma correntinha e fecho com um ponto baixíssimo na segunda correntinha que eu subi para iniciar essa volta. E agora, essa última volta que eu vou fazer, ela é bem simples e eu vou fazer com o barbante na cor preto mesmo, porque é uma volta de ponto baixíssimo, só ponto baixíssimo. Então, eu vou ver no meu próximo ponto e eu faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. Na correntinha de espaço, eu entro na correntinha e faço um ponto baixíssimo. E no meu próximo ponto, um ponto baixíssimo. Então, essa volta aqui, gente, eu nem vou fazer com o branco, tá? Porque é apenas um ponto baixíssimo em cada ponto de base. E a gente vai finalizar a peça só fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Na correntinha, um ponto baixíssimo. E em cada ponto alto, um ponto baixíssimo apenas. Não faça essa volta de pontos baixíssimos muito apertada, para não repuxar a peça. Esse ponto baixíssimo é para dar um acabamento para o tapete. Não tem segredo essa volta, é apenas um ponto baixíssimo em cada pontinho de base. E quando eu chegar no primeiro pontinho que eu fiz para iniciar, eu vou dar o nozinho e cortar o meu fio. E eu volto com vocês agora com a peça concluída. E ficou concluído o tapete. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!